Oi, turma do quarto ano, como vocês estão? Espero que estejam muito bem. Como passaram a semana? Agradeceram a Deus por estar bem, por ter saúde. Quando a tristeza chega, nós falamos o quê? Esse é o dia que o Senhor preparou para a nossa alegria, né? É o dia que foi preparado para a minha, para a sua, para a nossa alegria. Então lembre todos os dias de agradecer a Deus por estar bem, por estar com saúde. E se caso estiver passando por algum probleminha, fala novamente. Esse é o dia que o Senhor preparou para a minha alegria. Olha para o céu, né? Agradece a Deus. Lembra que existe um Deus que te ama, que cuida de você, que te guarda. E aí, toca a vida para frente. Tá bem? Então, prontos para mais uma aula de geografia? Hoje, nós iremos revisar um pouquinho do que estudamos na aula passada e realizaremos posteriormente atividades referentes ao assunto, ao conteúdo estudado na aula passada. Olha só, pratique e aprenda. Não adianta só ouvir e não colocar em prática, né? Na aula passada vocês ouviram, prestaram atenção no que eu estava explicando e hoje vocês vão colocar o que aprenderam em prática. Para isso é preciso que você pegue o livro, né? Esteja com o livro aí próximo, o livro em mãos, o lápis, a borracha, porque se errar vai lá e apaga e faz novamente. E aí fica bem atento, né, ao que eu estarei explicando sobre a atividade. Mas antes de começarmos a atividade, eu vou revisar um pouquinho do que estudamos na aula passada. Olha só, na aula passada nós falamos sobre as paisagens, né? Nós falamos que as paisagens elas são diferentes, mesmo que contenham os mesmos elementos, mas elas são diferentes na sua forma. E isso acontece por conta da vegetação, por conta do relevo, né? Por conta da distribuição das águas. Então, as paisagens elas são diferentes. Nós podemos ver aqui duas paisagens, essa que eu trouxe na aula passada e essa também da aula passada, né? Nessas duas imagens nós podemos ver vegetação, nós podemos ver o rio, porém ele está distribuído diferente. Elas não são iguais, né? Elas são diferentes, possuem os mesmos elementos, mas são diferentes. Nós falamos também sobre o relevo e as paisagens. Nós falamos que o relevo ele é importante, né, para a formação das paisagens. E lembra lá que o relevo é o conjunto de formas da superfície da Terra? Então, essas formas, né, que a Terra tem lugares mais altos, outros mais baixos. Então, isso aí é o relevo, né, o relevo da Terra, que contribui para a formação das paisagens. E aí nós falamos sobre as principais formas de relevo, que são depressões, planícies, planaltos e montanhas. Se estiver com dúvida, volta na aula passada, assiste mais uma vez, ou pede ao seu professor, sua professora, que tire essas dúvidas, né? Que responda essas dúvidas de vocês, essa sua dúvida, caso exista. Então, as principais formas de relevo são essas, né, que nós vimos na aula passada, são as depressões, lugares mais baixos, as planícies, lugares planos, os planaltos, lugares com elevações maiores do que a outra parte da região, né, e as montanhas, que são as áreas mais elevadas, né, da Terra, mais altas da Terra, né, e aí nós falamos sobre um pouquinho de cada, eu creio que você tenha compreendido. Falamos também sobre a vegetação e as paisagens. A vegetação ela também contribui para a formação das paisagens. Aí nós vimos falamos sobre a Mata Atlântica, sobre a Caatinga,
né? A Mata Atlântica é uma região onde tem muitas formações vegetais, onde tem chuva em grande parte do ano, né? E aí é isso que contribui para toda essa rica diversidade. Falamos sobre a caatinga, que é um tipo de vegetação onde na época seca, na época de sol, as folhas das árvores caem, né, ficam secas, mas assim que a chuva volta, elas começam a brotar novamente. Então, é uma vegetação de um clima mais seco, bem predominante aqui do Nordeste, da região Nordeste. Nós falamos também sobre as águas e as paisagens, que as águas também contribuem para a formação das paisagens. Aí nós vimos sobre as águas dos rios, sobre as águas dos mares, dos oceanos, e vimos sobre as águas das geleiras. Olha aqui, né, nas geleiras, essas águas. Então aí nós falamos o quê? Basicamente nós falamos na aula passada sobre as paisagens. As paisagens elas são diferentes, o relevo contribui para trazer essa diferença nas paisagens, a vegetação também contribui, a água contribui. Então a paisagem é formada por tudo isso. As paisagens elas vão depender da contribuição de cada parte dessa. E aí que já revisamos o conteúdo, vamos colocar em prática o que aprendemos? Então vocês vão abrir o livro na página 14. Vou abrir aqui o meu, na página 14, olha aqui. Com o livro aberto na página 14. E nós vamos responder essa atividade. Preste atenção, tá aqui no quadro, ou tá aqui na tela, né? A gente tá acostumado a estar na sala, tá no quadro. Está aqui na tela, vocês podem ver aqui na tela e olhar aí também no livro de vocês e responder aí no livro. Primeira questão. As fotos a seguir retratam paisagens de 2 municípios brasileiros. Observe. Aí nós vemos na primeira foto, nessa daqui, o município de Itajuba. Itajuba é um município de Minas Gerais. É um município onde nós podemos ver na sua paisagem lugares mais elevados, podemos ver um relevo diferente da paisagem que está aí de Caracaraí. Aqui, olha, Caracaraí, Roraima, onde tem um relevo mais plano. Aí vocês começam a lembrar, a gente começa a lembrar planaltos, planícies. E aí vocês observam essas duas paisagens e agora vão ter que dizer na letra A, vão ter que dizer aí qual a diferença entre o relevo da paisagem de Itajuba e Caracaraí. Qual é a diferença? Quem poderia me dizer qual é a diferença entre essas duas formas de relevo, entre essas duas paisagens, entre o relevo dessas duas paisagens? Vamos lá. O relevo de Itajuba apresenta morros. Já o relevo de Caracaraí é plano com poucas ondulações. Observe aqui, olha, no relevo de Itajuba. Lá ao fundo, né, nós podemos ver muitos morros, né? Um relevo mais desigual, mais desnivelado. Já em Caracaraí é uma área grande e plana, muito plana, bastante plana, né, com pouquíssimas ondulações. Então a diferença entre essas duas paisagens é isso. Entre o relevo dessas duas paisagens é isso. Uma apresenta morros e a outra não. Esse relevo de Caracaraí nós podemos dizer que é um relevo de planície, né? Uma planície. E o outro nós podemos caracterizar como planaltos, né? Com áreas mais elevadas do que o restante da sua região. Agora, na segunda questão, vocês vão responder aí sozinhos. Eu vou explicar como é, vocês respondem e vai tirando dúvidas com o seu professor, certo? Manda lá uma mensagem. Socorro, tia, me ajuda aqui. Não sei como é que faz. E vai tirando todas as suas dúvidas, tá bom? Olha só. Na segunda questão, fala assim. Complete as frases abaixo com as palavras do quadro. Aí as palavras que estão no quadro são planícies, planalto, depressões e montanhas. Aí vocês vão lendo as frases e vão completando com essas palavras. Vocês podem voltar lá nas páginas 12 e 13
e ver o que está falando sobre cada uma dessas formas de relevo. E aí completa, né, o que está faltando. Olha só. Na letra A diz assim: são terrenos com altitudes mais baixas do que as áreas do entorno. Qual é o tipo de relevo que tem essa característica? Letra B. São formas de relevo com as maiores altitudes da superfície terrestre. Qual é a forma de relevo desse jeito? Letra C. São formas de relevo, em geral planas e com baixas altitudes em relação ao nível do mar. E letra D. São terrenos que apresentam formas irregulares e altitudes variadas. Aí vocês vão ter que distribuir aí essas palavras que estão no quadro, que são as principais formas de relevo, para as suas respectivas definições. Aí você vai completar, vai escrever aí no seu livro. Qualquer dúvida, manda mensagem para o seu professor lá e tira a sua dúvida. Terminou de responder, tira uma foto e também manda para ele, né, para que ele possa corrigir, possa ver o que é que está certo, o que é que está errado e ficar legal a atividade. E aí, terminando a página 14, não acabou por aqui, nós vamos para a página 18. Na página 18, nós temos aí também atividade, né, sobre as formas vegetais, as formações vegetais, e aí nós vamos responder essa atividade. Na primeira questão fala assim: observe as formações vegetais retratadas nas fotos abaixo. Depois, descreva as principais características de cada formação vegetal retratada. Para descrever, vocês vão utilizar essas expressões, essas frases que estão aqui nesse quadro amarelo, que está aqui nesse quadro do livro, do seu livro. Olha só, na página 18. E aí você vai fazer o quê? Vamos lá. Nessa primeira forma vegetal, nós podemos ver uma mata com muitas árvores, muitos vegetais, né? Uma extensa área verde. Na letra B, nós podemos ver o quê? Uma vegetação com pouca... Nós podemos ver aqui essa área com pouca vegetação, né? Uma área um pouco mais seca. Aí, vocês vão ter que relacionar essas expressões aqui a essas imagens, né? Que nós estudamos sobre a vegetação. Aí, alguma dúvida, você pode ir lá na página 16, tirar lá suas dúvidas e responder. Eu vou trazer aqui a resposta desses, tá bom? Vamos lá. Olha só, na letra A, nós podemos ver o quê? Que possui grande diversidade de espécie vegetal, árvores grandes e árvores com muitas folhas. Na letra B, há o predomínio de vegetação rasteira, pouca diversidade de espécie vegetal. Aí nós podemos ver essas duas diferenças, né? O predomínio de vegetação rasteira é essa vegetação mais plana, mais baixa, diferente da primeira imagem, onde nós vemos árvores grandes, muita vegetação, né? Nessa segunda aqui, é uma vegetação mais plana, uma vegetação mais rasteira, tá bom? Aí, ainda não acabou por aqui, na página 18 ainda aqui embaixo, pergunta assim: em sua opinião, qual das formações vegetais retratadas está localizada em uma região onde a chuva é abundante? Explique como você chegou a essa conclusão. Então, e agora, né? Qual dessas vegetações que nós vimos aí na letra A e B, né? E na primeira questão, qual dessas vegetações está localizada em uma região onde a chuva é abundante? Será que é a da letra A, onde tem muitas árvores, muita espécie vegetal? Ou da letra B, onde é uma vegetação muito pouca, uma vegetação mais rasteira, né? Poucas árvores, poucas espécies. E agora? Aí vocês vão ter que ver e me dizer. Lembrem lá da aula passada, quando eu falei lá sobre a Mata Atlântica, que por estar localizada em um lugar onde tem muita chuva, onde tem uma abundância de chuva, a vegetação ela vai ser mais rica, né? Nós teremos uma vegetação maior. Aí vocês lembram disso aí para colocar a sua resposta, para dar a sua opinião, né, sobre isso aqui, sobre essas duas vegetações. Ok,
Pronto. Então, você vai lá, qualquer coisa, tira dúvida com seu professor, lá via WhatsApp, né? Seja lá como você se comunica com ele. Manda foto, tira todas as dúvidas com ele. Agora, na página 19, olha aqui, página 19, olha só. Observando essa foto, você vai ver, né, o que está retratado aí nessa foto. Nós podemos ver um trecho do Rio Poti, né, no município de Teresina, em Piauí. E aí, vocês vão ter que responder essas questões A, B, a questão A e B e a terceira questão. Na letra A, pergunta assim: de que forma a água está presente na paisagem acima? A água está presente em forma de gelo? A água está presente no mar? A água está presente na forma de um rio? Né? Ela está presente aonde? Em um rio, em um mar, no gelo? Aí você coloca a sua resposta em A lá. Na letra B, que outros elementos culturais e naturais fazem parte dessa paisagem? Você vai descrever, vai escrever quais são os outros elementos. Os elementos culturais, por exemplo, nós podemos ver o que aqui? Elementos culturais são aqueles construídos pelo homem. Nós podemos ver o que? A ponte, os prédios, né? As casas, as construções, as pistas, né? As estradas. E elementos naturais, nós podemos ver o solo, o ar, a luz do sol, a vegetação. Aí você escreve o que é que você está conseguindo visualizar, né? Nessa paisagem aí, que outros elementos culturais e naturais fazem parte dessa paisagem, tá bom? E na terceira questão, identifique e descreva de que maneira você mais encontra água, você pode encontrar água nas paisagens do lugar onde você vive. Você vai escrever como é que você pode encontrar água no lugar onde você vive. Ah, professora, aqui tem um rio, passa um rio aqui, próximo de onde eu moro. Tem um lago, um tanque, né? Aqui chove, eu posso encontrar água da chuva. E aí você vai escrever como é que quais são as outras formas que você pode encontrar água na paisagem aí do lugar que você mora. Tá bom? Então, faz as atividades, manda foto ao professor, dúvidas, manda mensagem, entra em contato com o seu professor e tira todas as dúvidas com ele ou com ela. Tá bom? Então, a nossa aula vai ficando por aqui. A nossa professora virtual deixa um recado. Até a próxima. Beijos. E não esqueçam de usar máscara. Usem máscara. É muito importante para esse momento que estamos vivendo. Tá bem? Um beijão e até a nossa próxima aula.